Então, se o médium ele está no local onde já pratica uma vertente de maldade, coisas que não são morais, ele já está dentro da sua sintonia e afinidade, a ponto de trabalhar com entidades que se comprazem com esse tipo de trabalho, que querem tipos de trocas mais densas. Aí sim que a gente fala de um povo de espíritos que denominam-se quiumbas, que são espíritos que estão em faixas vibratórias mais densas, que necessitam de trocas carnais ou fluidos mais pesados, que aí não é diferente de fluidos mais morais e de conexões mais morais que espíritos sutis e elevados pedem. Então vai ser tudo de acordo com a reforma íntima, dentro do aspecto de sintonia e afinidade. É isso que vai dar realmente a companhia necessária que ele vai carregar para a vida dele. E às vezes a gente escuta relatos de pessoas que começaram na Umbanda. Tinham lá um guia, dava o nome, né, arquetípico do guia, e a pessoa começou ali, começou bem, tal, tava com o guia. E aí daqui a pouco ela começa a achar que ela é um pouco superior ao espaço. Ela pega e sai do espaço, mas continua dando o nome dos guias. Daqui a pouco ela é superior a tudo e ela fica ali sozinha, mas ela mantém o nome dos guias, só que já rolou uma troca. Já rolou uma troca ali. Rolou Já. um rodízio. O guia Já. real tá fora Gostei, já, né? rodízio. É isso mesmo. Exatamente, Rafael. O que acontece é exatamente isso. Os guias, quando a gente vai desenvolvendo dentro de uma coisa pura, né, de uma coisa sagrada, a própria sintonia e afinidade vai atraindo esses espíritos mais elevados, vão trabalhando com a gente. E o grande problema é no decorrer, o médium, ele vai se perdendo no decorrer do processo. Ele deixa de estudar, ele deixa de buscar a reforma, ele começa a aceitar condições que vão despertando a vaidade, porque o que está ao redor, que quer tirar você da luz, ele vai oferecendo coisas devagarinho, e aquilo vai minando você vai aceitando. É o famoso vendilhões do templo, que você vai botando para dentro de você. Tum, tum. Quando vê você, o tempo está tomado. Quando o tempo estiver tomado, aquele espírito ele não tem mais conexão com você. Ele não consegue. Ele tenta até. Ele falou, putz, não tenta. Eu não consigo mais acoplar porque o campo eletromagnético desse médium não me permite mais nem o intuí-lo direito como eu gostaria. Conseguia 60% com esse médium, não consigo nem 10% agora. Outro vai tomar o lugar, pela lei da afinidade, esse vai conseguir os 50% que falta. Talvez o guia vai ficar com 10, tentar tirar ele daquela situação, só que o nível de influência é tão grande quando esses vendilhões do templo entram, que ele vai ser pego pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência, e aquilo não vai parar mais. E aí, esse espírito que vai vir com a roupagem do antigo, do guardião que está, mas Ricardo, mas o guardião não vai fazer nada? Não, ele vai ficar assim, tá bom, vai lá, livre-arbítrio. É tua escolha, você escolheu, vou ficar aqui olhando até o ponto onde vai isso. Mas eu tô aqui. Ele não abandona de fato, ele fica na área dele, observando, esperando a ação que vem de dentro do médium para ele tomar a atitude e sair daquela situação, e se for permanecer, fica, né? Nós tivemos um grande exemplo de um médium João de Deus, mas que com certeza ele tinha uma espiritualidade enorme. E aquilo que vai acontecendo aos poucos, eu vou recebendo um presentinho aqui, uma sociedade aqui, um negócio aqui, aquilo vai mexendo no ego. Sustentar uma mediunidade não é fácil. Ainda mais quando você começa a ser visado. Vai trabalhar tudo, você tem que trabalhar muito bem com elogios dentro de você tem que trabalhar muito bem com o que você recebe, tem que trabalhar muito bem isso, porque se isso entrar, já era. Quebrar a idolatria, né? Muda a polaridade sua, aí o rodízio acontece, como você falou. Aí vai a rodízio. Até esse exemplo aí, eu até acredito que no caso veio com abertura para fazer algo mesmo, né? Com certeza. Para realinhar alguma coisa, chegou aqui. Com certeza. E todos esses grandes que deixaram, quantas vezes Chico confirma nos livros dele, na biografia, quantas vezes ele foi tentado? Quantas vezes? Tem uma lá que ele caiu, botou ele de cara no chão, ele levantou para soltar um palavrão, Emmanuel, não, agradece.
Podia ser pior, né? Podia ser pior. Agradece. Mas eu senti um espírito me empurrar. Agradece. Então, se ele entra, se a gente, o médium ele tem que ter muito cuidado, ele tem que estar constantemente estudando, por isso que eu falo, tem que estar constantemente estudando e praticando a sua reforma, se vendo, se vigiando. Vai cair? Vai, mas volta, gira a chave rápido, retorna, entendeu? Senão você pode se perder por sendo esse meio pelo qual. E a gente está falando de dimensões e de planos e tudo mais. Como funciona um trabalho dimensional, né? Dentro também dessa egrégora da Umbanda, e a importância dos espíritos que trabalham na Umbanda nos processos de projeção astral, nos processos de amparo, né? Fora do corpo. Muito, a atuação deles é muito grande, principalmente quando a gente está iniciando, o neófito, né? Quando a gente está iniciando, e a gente mesmo em desenvolvimento, a gente vai percebendo, né? E mesmo a gente tendo vários anos andando na Umbanda, a gente vê muito amparo deles, né? Eles se mostrando muitas vezes como os guias que a gente se vê arquetipicamente, e às vezes até não, mas nos instruindo, nos dando sinais. Eu lembro que logo no início eu tive muitos sonhos com as entidades de Umbanda, mas me dando símbolos, não me falando exatamente as coisas, mas me dando simbologias que eu tinha que buscar, como assim, eu tinha que buscar, eles não me davam nada escrito, eles me davam peças para que eu fosse buscar. Então isso acontece muito, principalmente para o médium de Umbanda que está começando, está desenvolvendo, que já está há muito tempo. A gente vai ser muito amparado em outra dimensão, né, no mundo astral, quando a gente dorme, principalmente no momento de dormir, que é onde a projeção acontece, né? O Wagner, quando começou meu processo mediúnico, acontecia muito, né, na adolescência, e era um fenômeno que eu nunca tinha comentado com ninguém. Então, depois, quando conheci o Wagner, comentei, ele deu uma explicação legal. A incorporação fora do corpo. Isso. Porque às vezes eu me via fora do corpo, sabia que a entidade estava lá, mas estava assim, ó, fazendo trabalho junto. Opa! E aí, eu acho que muitos médiums devem passar por isso, no começo deve gerar uma estranheza, né? Estranheza total. Uma vez eu tive um desdobramento desse, e eu estava numa rua, numa ladeira. Aí eu estava trabalhando com o meu preto velho, eu estava incorporado no banquinho do preto velho, com o pai Joaquim trabalhando, pai Joaquim de Aruanda, e eu estava trabalhando, e eu atrás dele, é o inverso, parecia que era o inverso. Aqui a gente está trabalhando físico, a gente sente a presença do preto velho. Lá era o inverso, era ele sentado e eu atrás, no meu plano astral, e eu via perfeitamente, via o chapéu, via perfeitamente o arquétipo do preto velho, e várias pessoas, uma fila para falar com ele. Aí eu vi que realmente a gente estava num processo de acoplamento, mas parece assim numa versão trocada. Então foi tão interessante. Isso eu estou até para falar com o Wagner sobre isso, mas foi várias coisas que aconteceu assim, com o preto velho, já aconteceu com o Exu, com criança, em o Exu te levar no reino dele, te mostrar o reino dele, sabe? Mostrar assim, aqui é o meu reino, aqui é meu castelo, aqui não sei o quê. Te levar às zonas umbralinas, que é sinistro. Entendeu? Para você ver os resgates, essas coisas. Então, acontece. Essa Acontece daí muito. das zonas umbralinas é que dá vontade de correr, né? Teve uma que eu só falava assim, quero acordar, não quero... Parecia Hellraiser, aquele filme do Hellraiser. Às vezes não dá só vontade, não. Vou falar por mim. Às vezes não dá só a vontade, você realmente sai correndo. Pô, saí correndo várias vezes. Eu tive uma que, assim, eu estava sentado, eu lembro que estava num prédio, uma mesa, assim, em reunião. A gente estava traçando um plano para... Tinha que tirar as pessoas de algum lugar. Só sei que a gente descia, o clima era de penumbra, pessoas vestindo roupas da década de 50, 60, e daqui a pouco tocava um alarme, mas um alarme gritante, e começava todo mundo a correr. E começava a escurecer, parecia um estilo do filme. Depois eu vi o filme, eu vi, caramba, parecia Silent Hill. Parecia aquele filme, começou a escurecer, os becos escuros, as pessoas entravam no escuro. Eu falei, não entrem no escuro. E entravam no escuro, e tinha umas entidades com umas mãos, parecia garfos, e as pessoas gritavam lá dentro.
E aí eu pegava uns, não entre aí, peguei, não entre aí. Eu falei, vem comigo, vem comigo. E eu corria junto, eu não queria nem saber. Eu só sei que de 30 que eu tava rebanhando para tentar. Eu só sei que eu cheguei numa ponte com 6. E eu correndo junto. E eu correndo junto. Acontece, né? Eu nem sei o que aconteceu com os outros. Mas só sei que eu corri muito. É um negócio que e até as entidades elas ensinam, né. Você falou uma vez, aconteceu de corri várias vezes também, principalmente no começo, sai correndo, gritando, e eles têm paciência, fala: "Ei, já tá lá o novato, né". Aí depois de um tempo você vai pegando mais maturidade, daí uma vez aconteceu comigo de vir uma entidade lá que ela tinha um aspecto meio animalesco, tal, para trabalhar. Aí você já se dá conta depois de um tempo: "Não, tô aqui para ajudar, né". E tinham outras pessoas, só que essas outras pessoas saíram correndo, daí o Exu que estava junto falou: "Tá vendo? Eles também estão começando, vai acontecer, fica aí que a gente já vai buscar eles lá para explicar". Todo mundo no começo tem esse impacto, né. Tem sim. E é legal você falar porque a gente atrai muitas pessoas que estão começando, Sim, e muitas pessoas que estão começando, muitas vezes são desestimuladas por conta disso, né. disso. Então explica um pouco para o pessoal, a importância disso num processo, né, Isso. e também acho que é algo muito importante, a importância de um desenvolvimento mediúnico, ao seu ver, eh, de forma organizada, como você costuma, conduzir isso quando as pessoas te procuram, né, e quais são as recomendações para um médium que está começando a perceber que há algo diferente dele na sociedade, né, que ele tem comportamentos, sensações diferentes na sociedade.